muda. Ela pode Aí derrubar vai o veto. ficar nesse indo e vindo. Mesma coisa serve para a Constituição dos Estados do Brasil, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. Passou-se o projeto de lei, foi aprovado, só que a gente não tem Senado nos estados, né? Só deputado mesmo. Passou-se o projeto de lei, foi aprovado. Só que o Dória é como se fosse o Bolsonaro no estado, ele pode vetar. E ele vetou. Então, foi bom Foi pra uma boa cacete, jogada dele. foi uma... É que ele é um empresário, foi um né? ganho, foi um ganho pro cenário. É óbvio que tem que ter regulamentação. Será que tem que ter? Então, tem que ter regulamentação de acordo com o cenário e não da maneira como eles querem fazer. Eu sou meio ignorante, eu não sei por que é tão ruim. Então, vamos lá. Eles O querem... que o Senado quer passar? Quais são as Ele as quer... propostas? São duas... É muito complicado, mas vamos lá. Quem criou esse projeto de lei, o que eu vejo de intenção dele, é meio estranha a intenção dele. Porque tem alguns incisos que falam que somente terá uma única confederação que vai regulamentar todos os esportes eletrônicos. Na própria Constituição fala que são tantos quantos entes forem necessários para ter, ou seja, mais de uma confederação, não somente uma. Imagina uma única confederação regulamentando tudo. Temos a CBF, por exemplo, no futebol, mas existem outras confederações de futebol, não é só a CBF. A CBF pode ser maior, mas não é a única. Não é como se a CBF não tivesse dado alguns probleminhas aí, né? Exatamente. Então, bom, aí tem essa cláusula que a gente foi contra, e o principal, ao meu ver, não só em visão empresária, mas em visão do cenário, eu concordo plenamente que o jogador ele tem que ser visto como atleta, mas não como um atleta tradicional, porque tem muita especificidade de um atleta profissional de esporte eletrônico. Cara, eles moram numa game house, então como é que você vai enquadrar o que é game house? É hora extra ou é casa deles? O que ele tá jogando na game house? Ele tá jogando como treino ou como diversão? Então, tipo, tem muita coisa que a gente não vai conseguir colocar dentro do pacote de esporte normal. Será que o problema não é regulamentar a parada? De verdade? Será que toda a regulamentação feita pelo Estado não vai ser necessariamente uma merda? Eu não sei responder a isso. Eu ainda tô também criando o meu pensamento com relação a isso. Porque eu fui inserida numa situação que eu comecei a aprender após aquela situação. E, inclusive, eu acho até um erro do brasileiro. Só começa a saber daquela coisa porque passou por alguma coisa que fez ele saber. Mas é porque é tudo tão complicado que a gente... Se fosse algo mais fácil, Tem tanta coisa pra saber. Se tivesse mais enraizado no nosso sangue, enfim, sim. Eu não sei te responder se a regulamentação... Existem coisas ruins da regulamentação, existem coisas boas também. Você provavelmente vai falar, não existe. Eu também não sei te dizer o que seria bom ou ruim nesse momento, Eu acho nessa que uma conversa. regulamentação é da hora. Algo ser regulamentado, existem normas. Sim. Eu acho que isso é importante. Sim. O meu único ponto é que eu não acredito que o Estado seja... Funcione, que o deputado seja a melhor pessoa pra decidir. Também concordo, quem é o cara. Eu estive lá presente e eu senti... Ninguém que tava lá sabia do que tava falando. Pô, a Leila do vôlei, ela não sei se ela sabe então, muito bem no início, ela fez um erro muito grande. Ela falou que nós não éramos atletas, porque não tinha esforço nosso. E ela foi bombardeada na rede social. Porque, pô, o que você tá falando? Só que ela voltou atrás, gente. Eu, pessoalmente, lá conheci, ela se mostrou ser muito mais prestativa do que no início foi. Então... O que eu acredito que falta, isso em qualquer aspecto no Brasil, falta, primeiro, especialistas para falar sobre aquele assunto, porque o que mais tem é especialista. E o que mais tem é especialista de Google, hoje em dia. E falta um especialista para falar sobre um tema, ainda mais com relação à regulamentação, seja de esporte eletrônico, seja da saúde, seja de whatever. Precisa de especialista, porque só uma pessoa que sabe o que ela tá falando que pode falar. É óbvio que precisa também de pessoas para representarem o público, o povo. Mas aí é uma balança do assunto que está sendo feito. Se é um assunto muito específico, precisa ser precisa ter representante do povo, mas também precisa de alguém que tenha noção do que está acontecendo. Então eu estava falando lá no Senado e eu sentia que muitas das minhas falas estavam sendo ignoradas. Foda-se o que eu tô passando, foda-se o que eu sei, foda-se o que eu passei. Se a gente quiser fazer, a gente vai fazer e é isso, GG, é nóis. Então é um pouco arrogante demais esse pensamento. Porque eu cheguei lá mostrando, tô trabalhando pra caramba, fiz uma puta de uma apresentação com muito medo de perder tudo que eu fiz. Fiquei humildona lá pra gente em cima de salto alto. Então... Mas é que o ambiente da política é isso, né? Os caras estão acostumados há muitos anos a serem os fodões. Exato.
E eu, pessoalmente, se eu fosse ditador, eu ia falar, mano, deixa as próprias empresas regulamentarem. Tipo, existe um mínimo, você não pode escravizar o teu jogador. Monarca Ancapzão? É isso aí? Monarca Ancapizaço? Eu não sou ancapizaço porque eu não acredito que a gente tem que só destruir o Estado do dia pra noite. Mas eu acredito que o Estado é uma merda. E que eu acho que 95... Será que não é o Estado brasileiro que é Não, uma merda? eu acho que... Porque mas... Comparado com o americano, o Estado brasileiro é uma merda pior ainda, tá ligado? Sim. Mas eu tenho as minhas críticas a todos os estados, porque eu acho que o meu problema realmente com o Estado é você ter uma cabeça pensando num país inteiro, tá ligado? E o Estado é meio que isso, uma cabeça que decide tudo. E quem são essas pessoas, né? Essa cabeça? Porque essa cabeça é regida por pessoas. E quem são essas pessoas que são pensamentos diferentes? A elite. Sim, Mas e o que é a elite? Quem tem dinheiro. Eu concordo plenamente, mas falando agora... Eu também não... gente, eu não gosto de falar sobre um assunto que eu não tenho total... A gente tá falando sobre Aqui eu lugar também de fala, sou sobre ignorante saber. Eu também sou um pouco ignorante nesse aspecto. Eu acho que uma coisa que faz o Eu até adoro falar que sou ignorante porque, gente, me ensinem. A gente é inclusive. ignorante pra caralho também. Isso que é da hora, entendeu? A gente não... Eu não manjo, cara. Eu não manjo de nada disso. Eu só manjo do que eu acho correto ou não. Correto, de acordo com o que você passa. Exemplo, porra, eu pago muito imposto, não só como PJ, como Cherry e PJBC. Se eu vou na porra da rua, eu vejo um buraco. Eu sou do Rio de Janeiro, tudo bem, tô morando em São Paulo. Mas eu chego no Rio de Janeiro, é nítida a diferença, é horror. Eu pegando de Congonhas pra parar em Santos Dumont. Eu saio de Santos Dumont, uma putaria já ao aeroporto. Ok, saí do aeroporto, tô andando no aterro do Flamengo, que era pra ser tipo um puta ponto turístico. Buraco no aterro, cidade suja, o bueiro entupido. Quando começa a chuva de março lá, sei bem. vai explodir, cara. Praça da Bandeira não funciona. Aí a gente sempre fica com aquele pensamento. Pra que eu tô pagando essa porra? E então, caro, realmente, esse seu sentimento, eu concordo que eu também tenho esse sentimento. Talvez você seja um pouco ANCAP também. Olha aí, ó. ANCAP eu não diria. ANCAP eu não diria. ANCAP tem uma má fama, porque é tudo uns moleques remelento. Primeira coisa que você tem que fazer é mudar merda. o seu perfil do Twitter por uma foto de anime. Pra virar Ela ANCAP. nem gosta de anime, não pode ser ANCAP, tá proibida. ANCAP eu não diria, mas... Eu tô só brincando, não é? Mas eu tenho aprendido muito, porque assim, como eu falei pra você, eu tenho 22 anos. Eu saí de um colégio que foi muito bom no Rio de Janeiro. E muitos dos professores os quais eu tive, principalmente na minha faculdade do Rio de Janeiro, que eu fiz Direito na PUC, mas parei na metade do ano, metade do, tipo, 2 anos e meio, metade do curso, eram uns viés bem socialista, bem conturbado. Então, bem estadistas. eu cresci, tipo, a fase em que a gente tá aprendendo a ser ser humano, Sim. que é 17, até seus 20 anos, tá criando meio que um caráter profissional, caráter de pessoa. Eu tive muito viés, não vou te falar que é socialista, mas muito viés, algumas coisas legais, porque o direito civilista na PUC é muito bonito, mas algumas coisas que, cara, só num mundo muito bonito e utópico que vai existir. Então eu tô começando a mudar agora o meu caráter comigo mesmo. Legal. Eu tô começando de acordo com a minha rotina, de acordo com a minha realidade, eu tô vendo, cara, isso aqui não é legal na minha realidade, não se engloba. O que eu aprendi, em tese, é lindo, mas na prática não funciona, né? Então eu ainda tô mudando um pouco a minha caricatura. Não vou falar que é política, porque não é política, mas a minha opinião. Você tá, tipo, Todo mundo é mutável. Exato. Temos que ser, né? Temos que Se ser. a gente não for, aí a gente só vai ser ultrapassado. Muita coisa que, por exemplo, tenha falado no passado, hoje em dia, não é que eu vou ler e falar, caramba, eu falava isso, mas eu vou, aprendi que realmente não é. E é normal errar, é normal você cometer um erro, contando que você aprenda. Contanto que você não continue naquela merda lá, eu tô falando merda porque eu quero falar merda. Não, falou merda. Ok, falei merda. O que eu vou fazer com isso? Vou aprender de uma maneira melhor. Inclusive, eu tenho novas opiniões. Você, por exemplo, tem muito a me ensinar. Assim como talvez eu também tenha muito que te ensinar. Certeza, E é uma com troca. certeza. E isso que você tá falando é um dos motivos pelo qual a gente criou o Flow, tá ligado? E eu adoro o povo falar disso. Então, se quiser meter polêmica aqui, mete. Que se falar merda, na minha opinião, vou retrucar. Manda. E vice-versa. E a gente tá aqui justamente porque a gente quer aprender com você e com todo mundo que vem aqui pra gente. E isso é uma coisa que tava me faltando na internet, né, brasileira. Você não sente, eu sinto, que criaram vários polos de influência e eles não se conversam, mano. Principalmente 2018, né, na eleição. Foi muito polo, muito polo. Hoje eu tô sentindo que esses polos melhoraram um pouco. Talvez também diante do cenário que a gente tá aqui. A gente não tá num cenário político muito forte.
Esse ano a gente vai entrar num cenário político bem forte daqui a pouco. Porque as Eleições municipais e de vereadores. Sim, Então, sim. ainda mais os grandes polos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, que serve pra falar, Crivella não pode mais estar lá. Se alguém discorda comigo, vamos ter um debate. Mas, porra, tá fazendo merda pra cacete. Falar carnaval. Ah, eu sou contra o carnaval. Legal que você é contra o carnaval. Não gosta de carnaval, fica em casa. Mas o carnaval é muito bom economicamente falando pra cidade. E a cidade precisa dessa porra, porque não tem. O cara não pode virar e porque ele é crente, não vai ter carnaval. Não faz sentido. Isso é completamente sem noção. E tem que pensar no econômico. E no final das contas, todo mundo vai olhar pro bolso, vai abrir a carteira. Não tem um puto lá dentro. Então tá fazendo certo, meu irmão? Não, você não tá. Então vamos começar pelo menos a aceitar mais pra gente viver melhor. Principalmente Rio de Janeiro. Vou fazer uma crítica pro Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião, posso estar errada, mas pós-Pan-Americano, os políticos viram que tinha como levar. Fizeram Copa e fizeram Olimpíadas. Foi construção civil lá muito grande. Coisas que estão paradas até hoje ou que estão caindo. Então, no período antes Copa do Mundo, foi muito investimento. Então, o estado do Rio de Janeiro tava, vambora. Depois que acabou isso tudo, cara, tá quebrado pra cacete. Tá muito quebrado. Tá porque muito. o investimento era nada mais do que um esquema Pra fazer. dos ricos ficarem mais ricos, tá ligado? Muito mais rico. E não só brasileiro. Muito gringo também Claro. levou muita grana. Eu acho que os gringos levam mais grana no Brasil Do que o próprio brasileiro. com certeza, né? Mas será que o carnaval não entra nisso também, às vezes? Em qual sentido? Pra levar dinheiro? No sentido de, tipo, você fala que o carnaval gera muita grana. Sim. Mas talvez, será que essa grana, do jeito que o carnaval era feito... Com não certeza. tava- Eu não tô falando que é a melhor opção. Mas tô falando que é uma das únicas opções que a gente tem. Eu acho que tem que acabar carnaval. Eu acho que tem que regulamentar. Não acho que tem que acabar carnaval. Não tem que acabar carnaval. Não tô entendendo. Tem que acabar ou não tem que Não acabar? tem que Não acabar. tem que acabar. Eu ouvi que eu acho que tem que acabar. Não tem que acabar, tá. Não, acho que não tem que acabar carnaval. Eu quero... Mano, Bom, eu quero ficar longe do carnaval, mas eu isso não é um quero ir problema no meu. carnaval. É. Mas eu acho que... Gente, eu tô falando isso no aspecto econômico. Sim. No aspecto social, o carnaval pode até trazer... Tipo, todo mundo fala, o ano só começou pós-carnaval. Isso realmente acontece de fato nas empresas. Eu tento renovar contrato, falar sobre contrato. Cara, é muito lerdo até o carnaval. É muito, tipo, Tá bem demora chegando. 2 semanas pra responder. Eu fico assim, eu quero trabalhar, caralho. Aí quando passa, é ok. Então, nesse aspecto, eu acho que o brasileiro podia ser menos vagabundo. Isso pra mim é vagabundagem. A gente tem um espírito bem foda. É. A gente não tem espírito empreendedor. Não temos, Isso é né? muito triste. Quer dizer, nós Isso é muito temos. triste. Você é a prova disso, cara. Mas é sofrer muito. Mas eu entendi, eu sei. eu entendi seu pensamento. Mas no aspecto econômico, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro, cara, o carnaval é um mal necessário, gente. Eu nem acho que é um mal, pra acho ser que é um Você mal. não sincero. acha que é um mal, não? Não. Eu adoro o fato de... Eu não sei, eu gosto das pessoas se divertirem. É necessário pra caralho. Mas só se divertir Claro, é claro. complicado. Só se Mas pior divertir. que... Cara, a gente é carioca, os caras. Carioca é maluco, vagabundo. Gente, desculpa. Eu aprendi isso vindo pra São Paulo. Eu chego lá, mano, Pô, arrastando chinelo, tipo... Para, eu não aguento mais essa... Eu chego lá, o jeitinho carioca, não sei o que, Porra! Não é Eu assim. adoro arrastar o chinelo, pra ser Eu sincero. adoro arrastar chinelo também, mas eu gosto de arrastar chinelo tendo a consciência limpa que, tipo, eu posso arrastar chinelo. O melhor sentimento do mundo é você arrastar o seu chinelo sabendo que você tá descansando depois de muito trabalho. É. Cara, é muito gratificante. É muito gratificante, tipo, porra, agora eu vou coçar o saco. Hoje eu vou coçar o saco, porque você trabalhou pra cacete. Mas só coçar o saco... É, o que probleminha. eu sinto lá no o sentimento no Rio é sempre uma vontade do cara se dar bem em cima da tua ingenuidade. Nossa, cara, E se eu tem sou uma, ingênua pra cacete. se tem uma raça que eu não gosto, é carioca mecânico. Odeio mecânico carioca, cara. E sempre Eu estão acho que ali a pra... raça mecânica é ruim em qualquer Vou te lugar. demais. Porra, cara. Uma vez, quando o último contato que eu tive com o mecânico do Rio foi um cara que foi indicado por um amigo meu que é PM. E aí esse cara cuidava dos carros dele. Aí esse meu amigo falou, vai lá nesse cara que esse cara cuida do meu carro. Aí beleza, fui lá, o cara me roubou assim mesmo. Sabe? Bizarro, é um troço que fica caralho. Nossa, esse cara aqui realmente é bom em Mas roubar roubou os em qual outros. sentido? Ele falou pra mim que ia trocar uma peça por uma peça nova, mas na verdade ele fez um teatro, saiu com o meu carro, falou que ia lá buscar não sei o quê. Aí o que ele fez foi polir um trocinho ali, o contato do carro Fez funcionando. porra nenhuma, Botou só... de volta, me cobrou o dinheiro de uma peça nova. Quando eu cheguei aqui, deu o mesmo defeito. Quando cheguei aqui, não. Quando cheguei em Curitiba, deu o mesmo defeito. Aí eu, caralho, tive que trocar de novo.
Então, Isso é algo que o brasileiro tem que mudar. Tem no Brasil Sério. inteiro, mas eu quero realmente o polo O Rio, dos malandros. Quer ser malandro? Faz intercâmbio no Rio de Janeiro. Faz intercâmbio na Baixada do Rio de Janeiro. Fica lá uns períodos de 6, um ano, 6 meses, um ano. Hã? Já. Fica lá um tempo. É tipo, ok, fiz doutorado e mestrado em malandragem. Agora eu vou pros outros estados. E quer ser o melhor, o top dos malandros? Faz intercâmbio no Rio de Janeiro e vai pro sul. Caralho, tadinho do sul. Gente, ó, o Jean é curitibano. Então, eu sou mal acostumado. Eu nasci na melhor parte do Brasil. Eu Precisava falar isso. O Sul é meu país. Cara, puta, pior que eu gosto do sul pra caralho, mano. Eu também Eu gosto. nunca fui pro sul, só fui pra Curitiba uma vez num evento. Nossa, eu tô fazendo um erro. É, eu não gosto erro. pra caralho de lá. Putz, Eu- vai lá, vai pra Santa Catarina, Florianópolis, sul da ilha. Porra, É foi muito- bem específico. É muito lindo lá. Santa Catarina, Florianópolis, Sul sul da da ilha. ilha. Sul da ilha é o quê? Sul da, aqui uma Florianópolis cidade? é uma ilha. Ah, É no eu tenho que ir pro sul daquela ilha. Sul de Florianópolis Ah, tá. é várias praias assim que você vê em filme, deserta, não tem ninguém. Gostoso. Tem uma praia Mas pra chamada chegar lá é fácil? Fácil, de carro. Ah. Eu fui pra lá no fim do ano, só que eu fiquei no norte da ilha. No meu caso é porque tem as meninas lá e as praias do norte são mais tranquilas. Não tem os ondão, não tem nada, é só Ah, um tá, trocinho senão, assim aham. tranquilo. Mas o que tem de burguês naquela porra. Cara, com a praia que eu tava tinha um iate, assim. O cara saía do iate, entrava na casa dele, que era uma porta de vidro já na beira na areia. Aí o cara entra lá, um coroa, uma piscininha, várias coroas dentro também. Tem uma desigualdade muito grande. Eu fui pra China uma vez. Não foi agora. Tô de boa de coronavírus, tá, gente? Ih, Que cara. horror, caralho. Que horror. Mas, por falar em carnaval, tamo fudido no carnaval com corona. É, a galera que vai. A galera vai vir pra caralho aqui também. Mas tu não vai na... Verdade, fudeu. Mas, Monark, tu não vai na mercenaria? Você não vai comprar um leite? Você vai encontrar a pessoa que tá verdade. curtindo o carnaval comprando leite. É verdade. Tipo, Vamos não é só a galera sentar. que vai, é todo mundo. Tá todo mundo na mesma merda. Vamos torcer pra arrumarem uma vacina, algo Vamos assim. torcer pra dar bom. Cara, eu fico doente todo dia, toda hora. Eu sempre tô meio doente, então acho que o corpo vai lidar bem. Tá, com- Entendi. entendi. Por coronavírus. Vai achando, vai achando. Ué, se for por esse lado aí, eu comia no chinês, cara. Lá que No custava China, custava é, R$1 tô ligado. pastel chinês e um tipo de A baratinho. galera do meu colégio. Ela falou, vamos no China, vamos no China, Cara, vamos então no eu China. lembro de uma vez que era um sábado, eu tinha ido eu tava no Cefete, aí eu tava lá jogando futebolzinho. E aí, quando a gente saiu, fomos no China que tinha em frente, tem ainda, não sei se tem, na verdade, em frente ao colégio militar. Tu veio de colégio, tá? Não, tem no Cefete, que era muito Ah, perto. Cefete, não, é muito... Cefete é bom pra cacete. É. Aí o cara, eu lembro que ele estava fechando, aí a gente chegou lá, a gente zoava que era o joelho com gosto de R$1. Ele pegava no R$1, na época tinha nota de R$1 ainda, pegava no R$1, pegava no joelho. Aí pegava Ah, no tá. R$1, pegava no Entendi, joelho. justo. E Higiene o, boa. e o copo de suco desse dia específico, a gente, pô, não tem o suco não, o nome do cara era o Wong. Ele tinha um balde, ele enfiava assim o copo de suco e tirava esse suco. Mas então o suco também veio com gosto de Suco R$1. maravilhoso, uma maravilha. Bom, voltando no coisa da China. Eu fui pra... A gente tá falando de desigualdade, eu fui pra China. Eu fui pra um campeonato, foi em Que Taiken. ano que você foi? Em 2000 De Rainbow Six? Não, de Crossfire Legends. Aí eu fui pro campeonato. Eu fui como influenciadora, porque eu tava divulgando o jogo. Mas o meu time também tava jogando Crossfire lá. Na mesma época, inclusive. Mas enfim, esse não é o assunto. Eu fui pra China e fui pra Tankeng, que era uma cidade pequena, depois fui pra Xangai. Muita desigualdade lá. É muito. Você entra num shopping, porque assim, são quase 2 bilhões de pessoas. Então, tipo, a probabilidade de ter rico é muito grande. Mas a probabilidade de ter pobre é maior ainda. Mas a porcentagem para um país de 2 bilhões, como o Brasil, que tem nem meio bilhão, é muito, sabe? Tipo, A diferença é grande 1% de 1 pra bilhão é muito grande. Sim. E tipo, você entrar numa loja, num shopping todo fudido de uma das melhores marcas e andar na rua com muita gente necessitada. Lá é... O abismo é pesado. muito o maior. O abismo social lá é surreal. Fora a língua, cara. Ninguém fala inglês lá. E o chinês mandarim tem dialetos. A gente tava com um tradutor, e aconteceu isso. A gente tá falando ali. Tava tendo uma briga, uma mulher e um cara. Não sei. Como assim, você não sabe? É outro dialeto. Imagina, você de aprender mandarim, tem que aprender os dialetos do mandarim que nem o povo chinês sabe. Caralho. Porque a China é enorme também.